E vamos passar a bola agora para a nossa especialista em diversidade, Julinha Madeira, que na pauta de hoje, além de tecnologias que ajudam este mundo, que a gente falou de rótulos, haja rótulos no mundo da Julinha, mas ela mencionou que vai dar um spoiler a respeito de afrofuturismo. É isso mesmo? E eu, como futurista, que eu adoro estudar isso e foresight, fiquei curioso a respeito de saber de afrofuturismo. Olá, comunidade Trends News. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, após 2 episódios em que eu pude comentar sobre racismo algorítmico, colonialismo digital, na verdade eu estava me preparando para poder começar a falar de afrofuturalidades, afrofuturismo, a partir, sobretudo, da pesquisa de algumas pensadoras, sobretudo a Zaika dos Santos, que é uma mulher negra especialista em inteligência artificial, cientista de dados, que vai trazer para a gente o conceito de afrofuturalidades. Esse é um tema que estou me preparando para trazer para os próximos episódios do Trends. E hoje eu vou dar um exemplo que pode se encaixar no que a gente entende de afrofuturismo. Que eu gostaria de trazer para vocês 2 exemplos. O primeiro de uma iniciativa que utilizou inteligência artificial para a reconstrução de imagens e biografias de personalidades negras. Como eu venho comentando, né, existe uma ausência de dados fiéis, né, que contem as histórias de personalidades negras, não só no Brasil, como no mundo todo. E isso se dá por conta de um processo, né, histórico que o mundo passa de apagamento dessas personalidades e da contribuição que essas personalidades fizeram para com o nosso mundo. Então, a gente sabe que diversas cientistas eram mulheres negras, mas que por muito tempo tiveram que atuar no anonimato, né, justamente para poder publicar as suas obras, poder publicar as suas produções intelectuais. Esse projeto, ele se chama Projeto Faces Negras Importam, é um projeto do Banco do Brasil. Esse nome, né, Faces Negras Importam, ele vai ser relacionado, né, inspirado no movimento Black Lives Matter, de Vidas Negras Importam, que vem acontecendo mundialmente, uma mobilização para que a gente possa olhar, né, para as questões étnico-raciais. E esse projeto Faces Negras Importam, ele juntou diversas pesquisadoras negras que trabalham com essa proposta de resgate da memória e do patrimônio negro e utilizaram a inteligência artificial para conseguir reconstruir a imagem de 3 personalidades negras brasileiras. Dentre essas personalidades, a gente tem Maria Felipa, Teresa de Benguela e Luísa Maim. Eu, como estudiosa desse mundo, né, do patrimônio negro, era muito comum a gente encontrar nas bibliografias a mesma imagem que representasse essas 3 pessoas. Isso é um problema, né? Porque a gente está falando desse gap comunicacional e a falta de referências, né, positivas acerca da população negra também gera um outro gap comunicacional, né? Então, quais são as nossas referências sobre as nossas heroínas, né? Então, quais histórias a gente conta para as nossas crianças, para o nosso futuro, né? Que histórias, que narrativas a gente está contribuindo. Então, a gente tem essa iniciativa, é bem legal. Rapidamente, né, a Maria Felipa, que é uma das personalidades negras que foi reconstruída, ela é um símbolo de resistência e coragem. Ela liderou um grupo de guerreiras negras indígenas que lutaram pela liberdade na independência da Bahia, no 2 de julho. A Teresa de Benguela foi fundadora do Quilombo do Cariterê. Ela é considerada hoje uma das rainhas quilombolas do século XVIII. Então, lá no século XVIII, anos de 1720, já existiam organizações negras propondo possibilidades de mundo sem sistemas escravagistas, né? Então, a gente pode pensar que o afrofuturismo, ele está aí, nesse lugar da gente pensar que lá atrás, nossos ancestrais já estavam propondo maneiras de sociedades diversas, justas e igualitárias, que pudessem pensar esse amanhã. E a outra personalidade negra que foi reconstruída é a Luísa Maim, que ela é uma figura marcante na Revolta dos Malês. Essa é uma revolta que marcou, né, a história do Brasil e é a maior revolta urbana e islâmica que se encontra hoje na história do Brasil. Então, a gente tem essas 3 personalidades negras finalmente com suas características,
o rosto delas, né, podendo ser agora admirados por todos do Brasil. Quem quiser acessar, basta encontrar ali as redes sociais do projeto Faces Negras Importam. Você pode baixar a bibliografia dessas personalidades e a imagem delas agora reconstruída. A gente sabe que existe um debate dentro da reconstrução de imagens de personalidades negras com inteligência artificial, que é o fato de que eu me deparei isso justamente no projeto do Rotas Afro, que é como existem poucos dados, então existem muitas dúvidas de, por exemplo, qual o tom de pele que vai se usar para representar a reconstrução dessa mulher negra, qual seria os traços que a gente vai utilizar, já que os traços que existem nos dados não são traços negros. Então, existe sim uma falta de dados que a gente ainda precisa olhar, mas que eu acredito que iniciativas como essa, elas resolvem esse gap, né? Que inclusive o Paulo comentou, essa questão da educação, por exemplo, né? Então, a gente tem muitas crianças utilizando a tecnologia e, ao mesmo em contrapartida, um desafio, né, com a produção intelectual do futuro, né? Então, eu acredito que iniciativas como essas, elas nos ajudam a ter uma noção de como a tecnologia, ela pode ser positiva na construção de uma educação com qualidade, mas mostrando, né, para essas crianças que, olha, é possível reconstruir com a tecnologia personalidades negras que até então nunca foram contadas pela história. E para finalizar, eu gostaria de trazer também o pessoal do Biografia Preta. Eles criaram a própria inteligência artificial deles, em que você, aí, pessoa que liderança, que gostaria de organizar na sua equipe uma formação para trazer, né, sobre a colaboração de personalidades negras na sua área de conhecimento, você pode acessar a Wine AI, que é a inteligência artificial desse projeto, e lá você encontra uma série de informações com terminologias respeitosas, né, que não são racistas, como eu disse nos outros episódios, é muito comum às vezes a gente encontrar reportagens, né, que utilizam terminologias que já não são usadas, né, nos movimentos negros, nos movimentos LGBTQIA+. E essa inteligência artificial você encontra, por exemplo, você pode perguntar quem é Machado de Assis? E ele vai trazer para você todas as informações de Machado de Assis de acordo com a pesquisa de personalidades e intelectuais negros. Então, a gente pode já considerar que é uma inteligência artificial afro-referenciada, criada aí por esse projeto da Biografia Preta. Eles também têm uma coleção de NFTs com imagens de personalidades negras reconstruídas com AI. Os NFTs estão na blockchain da Polygon, né? Então, acho que esse projeto ele também traz uma discussão à tona de como utilização das tecnologias emergentes no dia a dia da população brasileira, né? Então, porque às vezes eu pelo menos me deparo com muitas pessoas que nem sabem o que é blockchain, por exemplo, né? Então, como esses projetos ajudam a gente a olhar exatamente esse gap? Como que a gente democratiza essa discussão que passa, sim, por uma questão racial e de gênero, já que no Brasil as pessoas que menos têm acesso à informação tecnológica são pessoas negras, são mulheres, pessoas indígenas. Então, que a gente possa olhar para essas iniciativas como um suspiro e um respiro para esses gaps aí das tecnologias emergentes. Bom, no próximo episódio, então, vou dar continuidade e trazer para vocês um pouco mais sobre iniciativas e o conceito de afrofuturalidade. Obrigada, gente!